Bom dia, pessoal. Eu queria começar primeiro agradecendo a galera aí que fez o convite para eu vir aqui. A minha segunda Python no Nordeste, eu acho que eu vou vir em todas as próximas que tiverem. Vim aqui é muito bom, a galera é muito foda, conheço só gente maneira. Então é um prazer para mim estar aqui, irmão. Então vamos começar. Hoje eu vou falar de análise de performance, uma introdução básica. Eu escolhi esse tema, o Gustavo deixou o tema livre, eu escolhi esse tema porque é um tema que eu vejo que ainda existe muita confusão e a galera não sabe o que fazer e tal. Então resolvi pegar esse cara para poder apresentar uma introdução disso. Quem sou eu? O Gustavo já falou que eu sou programador Python. Eu sou programador há 6 anos. Programei em Python 4. Sou realmente apaixonado por Python, porque Python é que me fez virar programador. Então, é uma linguagem que eu acho que eu vou carregar pro resto da vida, se nada mudar. Mas, hoje eu tenho um relacionamento aberto com o Go, que é a linguagem que eu trabalho hoje, com o Tsuru. E é uma parada que também me impressionou no primeiro contato, uma linguagem muito foda, vou mostrar uns códigos aqui. Bom, trabalho com o Go.com, o Tsuru, que é um PAS open source, que usa Docker para provisionar aplicações. Tipo um Heroku open source. Bom, para começar, eu queria conhecer um pouco de você. Quem aqui já trabalha como programador? Trabalha. Quem aqui ainda não está na faculdade e está afim de trabalhar como programador? Bem maneiro. Quando a gente fala sobre performance, você pode ter um campo muito vasto de performance. Performance client-side, server-side, aplicações de desktop. Eu vou focar aqui em server-side, Python, né? Usando Python, em um ambiente Linux e trabalhando com uma análise pré-produção, antes do seu código estar funcionando lá em produção e depois que o seu código está lá em produção, rodando já para o mundo, como que a gente faz? Bom, vamos começar aqui definir o que é performance server-side. Quando a gente está na faculdade, a gente aprende performance o quê? Com Python. Concatenar string assim é melhor. Fazer list comprehension, montar uma string uma list com join. Isso é rápido. A gente também aprende a analisar um algoritmo, quais algoritmos a gente vai implementar e tal. Não é nada disso que eu vou falar aqui. Eu vou falar de análise de performance fora da faculdade. Quando você constrói uma aplicação web e o número de usuários ou de acesso da sua aplicação é inesperado, como a sua aplicação se comporta sem acesso a serviços externos, como é que ela se comporta com lentidão de rede e como você faz para analisar e aprender sobre a sua aplicação para saber o quanto que você tem que escalar no lugar onde ela está rodando. Bom, para fazer qualquer análise de performance, você precisa de ferramentas. E como você precisa estressar a sua aplicação, ou seja, gerar um load muito alto para a sua aplicação, eu escolhi essas duas ferramentas. O WRK é o cara que acessa a sua aplicação, faz um load alto de acesso à sua aplicação. E o Valvian é um cara em Python, um proxy, que ele simula erros de rede e outros atrasos de acesso e essas coisas. Eu vou mostrar um pouco do WRK aqui, só para a gente ver como ele funciona. O WRK ele é bem simples, mas ele é muito poderoso, tá? Você define o número de conexões que você quer fazer, a duração do teste que você quer rodar, quantas threads você vai abrir para poder fazer essas conexões, tá? E mais uma série de coisas que você pode definir ali para testar a sua aplicação de verdade. Nesse caso aqui,
eu estou fazendo acesso a uma aplicação minha, que é um dashboard do Tsuru. Eu estou passando um cookie de sessão, que é a forma que a gente faz para poder garantir que o usuário está logado, ele pode ter acesso àquilo. E aí aqui, ele tem, eu estou fazendo de 10 threads durante 20 segundos, com 50 conexões ali simultâneas. E aí eu vou mostrar esse cara aqui, o load que esse cara gera na minha aplicação. Quem que não conhece Docker? O Docker é ele é um wrapper de Linux Container, não sei nem se eles estão usando Linux Container ainda, mas é um cara que abre um espaço no kernel para você poder rodar o seu processo isolado na máquina. Ele já tem vários submáquinas pequenininhas para poder rodar a sua aplicação. E aí aqui ele tem uma parte de status do container que ele criou. Eu vou gerar um load aqui no outro aba. Se eu achar alguma coisa. Bom, ele aqui começou, startou o teste. A gente pode ver aqui que a minha aplicação está consumindo CPU à vontade. Então, se eu for rodar essa parada de produção, eu tenho que cuidar de ter um ambiente com várias CPUs ou uma CPU muito boa para poder aumentar o load. E aí ele mostra aqui também a quantidade de dados sendo trafegado, e a gente pode ver que acabou o teste porque a porcentagem de CPU acabou, baixou. E aí quando acaba o teste, ele mostra aqui uma série de dados que você pode usar para entender a sua aplicação melhor. Aqui a gente pode ver que a latência da aplicação, a média, foi de 700 milissegundos, ou seja, eu pedi uma parada para o meu servidor, ele demorou em média 700 milissegundos para poder me atender. Quando a gente fala de aplicação web, geralmente latência é o que a gente quer diminuir. Quanto mais rápido a sua aplicação entregar, melhor para o usuário, sendo segura. Uma latência muito alta pode gerar uma série de problemas internos na sua aplicação, pode derrubar o seu Nginx que está rodando na frente dela. Então, é uma parada que a gente pode cuidar. E logo abaixo tem o número de requests por segundo. A minha aplicação aguentou 6 requests por segundo, rodando num container com 512 MB de memória e com uma CPU. Talvez não seja o ideal para subir para um ambiente de produção que tenha muito acesso. Eu tenho 6 requests por segundo. Se eu tiver 300 pessoas acessando a minha aplicação simultaneamente, provavelmente vai dar merda. Ela vai cair, ela vai parar de funcionar, vai derrubar o meu ambiente. Isso é uma parada que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando você fala de análise de performance, esse cara que gera estresse, ele é importante porque ele faz você conhecer a sua aplicação. Sim. Como que ela vai se comportar com um determinado número de acessos? Quanto que ela consegue entregar? O que ela está consumindo de recursos da minha máquina? Ela está consumindo muita memória, ela está consumindo muita CPU, está transferindo muito dado, poderia ser menos. Então, o WRK é bom para você olhar de fora da sua aplicação o que ela está fazendo, como ela está se comportando como se estivesse no mundo real, entendeu? O Valrian, como eu falei, é um proxy. Então, se você tem uma aplicação web, geralmente você acessa coisas externas, você acessa um banco de dados, você acessa uma API, alguma coisa. Com o Valrian, você consegue testar a sua aplicação no momento em que esse acesso deu problema. Por exemplo, se o meu banco de dados tiver um delay de 20 segundos para me entregar uma resposta, o que vai acontecer com a minha aplicação? Uma aplicação com load alto, provavelmente ela vai cair, porque ela não vai conseguir segurar tanto conexão aberta. Então esse cara é importante. Eu não consegui preparar um exemplo com o Valrian, mas o site dele é muito tranquilo. Deixa eu estar aberto aqui. Então, tá aqui.
Ele é um cara muito fácil, você instala com pip. E aí aqui a gente pode ver que ele é muito simples, você define qual o endereço que vai subir o seu proxy e para onde ele vai proxiar o request que chegar nesse proxy. Então, eu consigo aqui fazer eu vou levantar esse proxy aqui na porta 8000 e 20% dos meus requests vão ter um delay. Eu acho que o default dele é 1 segundo, 2 segundos. Ele é bem tranquilo de poder usar nas suas aplicações. Além do WRK, existem outras ferramentas muito parecidas que fazem praticamente a mesma coisa. Tem o SIG e o Apache Benchmark. O mais velho é o Apache Benchmark. Quem é velho, quem conhece o Apache Benchmark há muito tempo. E o SIG eu acho que é o cara mais novo aí. Tem um output melhorzinho. Tranquilo. Mas tudo que eu falei é para a gente conhecer a aplicação de fora para dentro. E se a gente quer conhecer a aplicação de dentro? Bom, o Python e o Linux ele tem algumas ferramentas legais para conhecer a aplicação, algumas nativas e outras não. Começando aqui o Timeit, é um cara nativo do Python. Você define, ele mede o tempo de execução entre onde você começou a marcar e onde você terminou de marcar. Ele é um cara bem simples que mede só o tempo básico de uma aplicação, de uma execução de alguma coisa. Tem o cProfile, que é o módulo C do módulo Profile do Python. O módulo Profile eu nem vou falar porque é um cara que ele bota muito overhead na aplicação, então nem vale a pena. Assim, a sua aplicação vai acabar não performando bem por causa dele. O cProfile não, ele é bem leve, ele mede umas coisas bem legais, eu vou mostrar depois. Tem o Line Profile, que é uma aplicação de terceiros, né? Não é nativo do Python. Ele mede o tempo de execução de cada linha da função que você marcou para ele medir. Então é um cara bem legal para você saber exatamente dentro de uma função, dentro de uma view da sua aplicação, o que está demorando mais para executar. É um request que eu estou fazendo para fora, é uma conexão com um banco, é um for que está demorando horas para rodar, não sei porquê. Então é um cara para identificar isso. O Memory Profile faz a mesma coisa do Line Profile, só que para memória. Então, às vezes você está consumindo muita memória numa view da sua aplicação, você não sabe por quê. Com esse cara você consegue saber por quê. Ele vai te mostrar linha a linha o que está consumindo memória. Tem o Profile Hooks, também uma lib de terceiros, faz a mesma coisa que as outras praticamente. O Object Graph, que é um cara muito foda, um cara que foi um dos últimos que eu cheguei a olhar. Ele é uma lib Python também. O que ele faz no momento que você precisa, você consegue olhar o que tem na memória do seu processo Python. Então, por exemplo, dentro da minha view, depois que eu rodei a minha view, ela subiu de 100 para 500 MB de memória. Por quê? O que está ocupando essa memória? Qual classe está ocupando essa memória? Qual objeto está ocupando essa memória? Então, o Object Graph mostra isso. E o Graph porque você consegue, a partir da análise dele, gerar gráficos de crescimento de objetos e tudo mais. É bem legal. E o Perf é uma ferramenta do Linux para você medir ciclos de CPU da sua aplicação. Então você roda a sua aplicação com o Perf e aí você consegue fazer um estresse nela e saber quantos ciclos de CPU a sua aplicação está consumindo. Eu escolhi aqui 5 ou mais, não lembro, acho que é 5 mesmo, para poder mostrar mais os caras que eu achei mais legais. O cProfile, o PyProf 2Cal3 e o Kcache Grind são caras que você... O Kcache Grind é um cara para analisar profiles que você fez. Então ele aceita um formato padrão de profile lá, que várias linguagens se exportam para ele, geram para isso. O cProfile não gera um formato que o Kcache Grind entende, mas aí a galera fez o PyProf 2Cal3, que é um cara que transforma o profile do cProfile para o Kcache Grind. Todos os exemplos que eu vou dar aqui estão
GitHub, tá? Tem um README lá que eu acho que está entendível para a galera. Tem um Vagrant que eu fiz para poder rodar essas aplicações já instalando as coisas, então tudo que eu vou fazer está nesse GitHub aí. Esse aqui é o código que está lá no GitHub. Eu vou começar aqui, já tenho os slides da palestra, já vou subir, está nesse link, depois eu deixo no final. Vou começar com o Line Profile. Ele é um cara simples, você instala ele com o pip. Ele coloca um executável kernel proof para você poder rodar o Line Profile. Tá? E aí você roda ele desse jeito aqui, com -L, e aí ele gera esse lprof para você poder analisar depois, se você quiser. Aí aqui eu fiz uma aplicação simples com Flask, só para demonstrar como funciona. Assim, é uma aplicação Flask, quem já trabalhou com Flask sabe como é o básico dela mesmo. A única coisa diferente aqui é aquele decorator profile, que é um cara que, quando você roda com kernel proof ou com Python -n m line profile, ele insere no seu processo Python esse decorator para você poder usar sem precisar de sua função. E aí o que essa aplicação faz? Ela faz um request num JSON que tem todas as cartas de Magic the Gathering já existente, que é uma parada bem grande. Eu escolhi uma parada grande de propósito. E aí transforma isso num JSON, transforma isso numa coleção Python, faz um for nela e aí extrai todos os nomes de cartas dessa lista de coleções de Magic. Obrigado. Vamos lá, vai começar. É um servidor Flask normal. Esse cara que a gente vai acessar. Daí, só de carregar a página, você sabe que está lento, porque a internet está ruim, ou porque realmente demora mesmo. E a gente vai esperar ele rodar. Eu acho que vai dar. Foi. Tá? Ele rodou, acessou a aplicação, vocês viram que demorou muito. E agora a gente vai saber por que demorou muito. Bom, aqui vocês podem ver, é o que ele gera para mim no arquivo. Ele diz aqui, linha por linha, do meu código, o que demorou mais. Se a gente puder ver ali, a gente viu que o que demorou mais foi realmente o request para pegar essas cartas dessa coleção online. Porque está lenta a internet, ou pode algum problema, a gente não sabe, tá? Então esse cara ele mostra exatamente o que está demorando na sua função. Só que a gente não sabe por que está demorando. A gente só tem conjecturas do porquê que está demorando. Outro cara legal, o Line Profile. O Memory Profile, né? Aqui eu já tenho outras coisas a mais. Eu já importei o Object Graph, eu já fiz um cara de cache aqui
para fazer o cache das minhas cartas. Então, já que eu analisei que realmente demora muito acessar essas cartas, se todo usuário que for entrar no meu site tiver que esperar esse tempo, não faz sentido. O que eu vou fazer aqui é usar uma estratégia de cache quente, ou seja, quando a minha aplicação startar, eu já vou pegar tudo que eu preciso para o cache e jogar nele para gravar e deixar guardado. Tá? Então, todo usuário que acessar, ele vai acessar essa coleção aqui. Se eu tiver que atualizar essa coleção, eu vou fazer um subprocesso lá para atualizar essa coleção e o meu usuário não vai saber o que está acontecendo. Ele só vai acessar o que tiver no cache, sempre. Já que eu sei que é muito lento. Eu também coloquei um if aqui. Esse if ele é para mostrar os objetos que estão na memória, tá? Se eu passar uma query string com essa palavra e algum valor, ele vai imprimir para mim o que está acontecendo na minha memória. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Podem ver que está demorando muito, porque é o tempo que ele está fazendo request para baixar a coleção de cartas e deixar no cache para mim. Agora o acesso que eu fizer desse cara já vai ser mais rápido. Tá, você viu que foi muito mais rápido porque os objetos que eu estou acessando já estão todos na memória da minha aplicação no meu cache, e quando o usuário acessa, ele vai lá e já pega esse cara para mim. E aí aqui a gente pode ver que o output do Memory Profiling, ele mostra também linha a linha. A primeira coluna é a quantidade de memória total do seu processo, quanto ele está consumindo. Está dando para enxergar, gente? Tá? A quantidade de memória total do seu processo. Então o meu processo começou com 118 MB, consumindo 118 MB. E aí, quando eu peguei a minha coleção de cartas do cache, ele adicionou 70 MB no meu processo. Então essa coleção é muito pesada, ela adicionou 70 MB e o resto não adicionou praticamente nada na memória. Vamos ver se a gente consegue fazer um WRK nele aqui. Então assim, a gente sabe que essa linha que pega do cache, ela é a que está adicionando mais memória na minha aplicação. Então o que acontece se muitos usuários estiverem acessando essa rota, adicionando muita memória no meu processo? O que vai acontecer com a minha aplicação? Será que ela vai performar bem? Então eu vou preparar ela aqui rapidinho. Essa linha de log é só para desabilitar o output do Flask para ficar melhor o que eu vou fazer. Dificuldade aí para escrever. Tá, eu rodei o processo aqui em background, tá? Por que eu rodei em background? Porque a gente precisa. E aí ela vai atualizar de 1 segundo. Beleza. Aqui, ó. A primeira coluna lá é a memória livre que eu tenho, o buff que eu tenho e o cache que eu estou consumindo, que o próprio sistema operacional fez. E as colunas do lado são a quantidade de swap. Swap é quando o sistema operacional perde a memória RAM que ele tem, acaba, e ele começa a usar o disco para gravar, fazer de memória.
aqui a gente pode ver o que está acontecendo na memória da nossa máquina, tá? Você viu que tinha 680 livre, e aí de repente ele baixou para 300, para 70, para 74, e aí ele está consumindo toda a memória que tem disponível na máquina para rodar um processo durante 20 segundos. E aqui a gente tem o output de todas as vezes que ele rodou aqui a minha aplicação. Então a gente pode ver que se eu subir essa minha aplicação para a produção, eu tenho um problema de que eu estou consumindo muita memória. Então, se eu tiver um número muito alto de acesso na minha máquina, nessa aplicação, o meu sistema operacional vai começar a fazer swap, e aí fazendo swap, a minha aplicação vai ficar mais lenta, porque o disco é mais lento que a memória RAM. E aí, a minha aplicação ficando mais lenta, ela pode enfileirar mais processos, e enfileirando mais processos eu posso aumentar a latência e derrubar a minha aplicação e gerar um caos na minha aplicação. Já vimos aqui. Vou mostrar para vocês o Object Graph agora. Então aqui vocês viram que eu adicionei uma query string chamada measure, que é para ele imprimir a quantidade de objetos que tem na minha memória. Tá? E eu vou poder fazer acesso com isso, ver o que acontece aqui. Ele ainda não subiu, porque ele está fazendo lá o cache das minhas cartas de média. E aí, beleza, rodou. Já fez o cache. Ele imprimiu aqui embaixo a quantidade de memória, e em cima são quantos objetos eu tenho de cada tipo. Acho que eles são os top 10 tipos que estão na minha memória. Tem que ele tem 106 mil listas, então eu estou gerando muita lista na memória, talvez não seja maneiro disso. Tenho 30 mil dicionários, se esse meu dicionário for muito grande, o que vai acontecer comigo? Então, esse cara é maneiro porque você consegue identificar do que eu estou consumindo de memória aqui, aqueles 70 MB, aqueles 190 MB, o que está consumindo mais? É aquilo ali que está consumindo mais. Eu tinha outros para mostrar, mas acho que está demorando muito. Vou mostrar só mais um, que é o do C-Profile. Tá? Cara, normal, eu estou usando aqui um middleware de profiler do Flask mesmo. E aí eu estou configurando só para ele gravar esse cara num diretório chamado Profile e ele ganha o debug, para ele poder ativar esse middleware. Isso é maneiro que você pode fazer profile desse cara em produção, saber no ambiente de produção como é que a minha aplicação está se comportando, né? Com várias outras coisas acontecendo. Sobre rodar o profile de produção, o C-Profile ele não adiciona muito overhead, mas adiciona. E ele ainda tem uma task de gravar um arquivo em disco para você poder olhar depois. Então talvez não seja a melhor opção para você poder rodar isso em produção. Acho que ele vai adicionar muito overhead na aplicação. Mas aqui ele rodou, tá? Ele gera dois arquivos para mim. Ele gera um arquivo para cada rota que eu acessei nesse diretório Profile. Tá vendo aqui?
Ele adicionou, ele bota também o tempo em milissegundos que demorou. E ele bota nessa extensão prof. Eu vou abrir esse cara com o Call Grind para a gente poder ver como é que ele fica lá no Call Grind. Isso que eu fiz aqui foi gerar um arquivo PowerDrive convertendo com o Python to call tree lá. iProf to call tree. Então aqui, ele mostra para você tudo que está acontecendo na sua aplicação. O tempo total é a primeira coluna e de cada função dessa, quanto ela adicionou no tempo total ali do seu profile, tá? Esse é um cara, ele é agnóstico de linguagem, você gerando no arquivo que ele entende e jogando para ele ali, ele vai ler. Eu uso muito esse cara com o Go, porque o Go já gera bonitinho, tudo para ele entender isso. Vou ficar devendo os outros, depois a gente pode ver. Bom, depois que você conheceu as ferramentas, a gente tem que saber lidar com o paradoxo de desenvolvimento. Esse paradoxo de desenvolvimento, ele é muito conhecido, quem já viu em livro, já leu um livro sobre desenvolvimento, conhece, é que desses 3 pontos você só pode escolher 2, em qualquer aplicação que você está desenvolvendo, beleza? Então, se a sua aplicação for rápida e boa, ela não vai ser barata. Se ela for barata e boa, ela não vai ser rápida. Se ela for barata e rápida, ela não vai ser boa. Isso é um paradoxo que a gente tem definido aí na literatura. E para performance, a gente tem o mesmo paradoxo. Se eu quero que a minha aplicação seja entregue no tempo que eu defini e que ela tenha performance, ela vai ser cara, não tem como ser barata. Se ela tiver que ser barata e tiver que ter performance, ela não vai ser entregue no tempo que a gente definiu para entrega. E se ela for entregue no tempo e ela for barata, ela não vai ter performance, de qualquer jeito. Bom, depois que a gente entendeu isso, a gente precisa, toda aplicação que a gente está desenvolvendo, a gente precisa pesar os pontos para poder saber escolher bem em que ponto eu quero investir em performance, mas eu tenho que entregar também no tempo. Então é muito importante a gente ter isso em mente para poder estar desenvolvendo uma aplicação, também não perder emprego porque não entregou, essas coisas. Bom, outro ponto importante sobre performance é que quando você roda num ambiente de cloud computing, geralmente esse ambiente ele é homogêneo, todo mundo roda no mesmo ambiente, com as mesmas máquinas, com a mesma CPU, quantidade de memória. Você não tem como escolher qual CPU você vai usar, se é Intel, se é outra marca, quanto de memória você vai ter, qual a marca da sua placa-mãe, você não tem como escolher nada disso, você está rodando num ambiente homogêneo. E as aplicações desse ambiente são todas diferentes umas das outras. Então, como é um ambiente de cloud, você pode rodar qualquer coisa ali dentro. Então, quando você está fazendo isso num ambiente de cloud, é importante ter em mente que é mais fácil você otimizar do seu lado do que esperar que alguém faça alguma coisa por você para poder deixar a sua aplicação rápida. Então, assim, você não pergunte o que o seu hardware pode fazer por você. Tá? Use o que tem e tente otimizar sempre do seu lado com essas análises que eu mostrei aqui. Quando a gente fala em teste, a gente fala de TDD. Quem é que faz TDD? A gente, né? Quem é que conhece TDD? Então, quando a gente
faz TDD, a gente foca em quê? Em qualidade. Eu quero entregar um software de melhor qualidade para o meu cliente, mas isso não garante que o meu software tenha performance, porque eu não faço TDD para performance. Pelo menos eu não achei nenhuma ferramenta em Python, não sei se alguém conhece, depois a gente pode trocar uma ideia, para você poder automatizar esse tipo de teste de performance na sua aplicação. Eu sei que tem algumas ferramentas, o Go tem uma, estou falando do Go, porque eu trabalho agora. O Go tem uma que você consegue automatizar, então você consegue dizer, essa minha função aqui tem que rodar desse jeito com essa performance. Se piorar, ele quebra, se melhorar, ele avisa que melhorou. Então, é importante a gente ter isso em mente. Nem que seja anotando num papel, no quadro, que eu fiz um profile da minha aplicação e ela aguentou 100 requests por segundo. Tá, alguém fez um commit, rodou o teste aqui, o profile, e ela rodou 50. Esse commit tem algum problema. E aí, quando a gente fala de performance, existem alguns problemas muito comuns que a gente encontra. Eu dividi em duas áreas. Uma de arquitetura. Então, eu tenho aqui um problema, eu fiz a minha aplicação, mas eu não montei uma estrutura de cache para a minha aplicação. Então, isso pode me ferrar. Eu fiz a minha aplicação, não fiz nenhum teste, subi numa máquina com 2 GB de memória, ela está consumindo 3 e não está ficando em pé. A minha aplicação é single thread, eu preciso atender um monte de gente ao mesmo tempo. Então, isso aí não vai funcionar não. E a minha aplicação não é resiliente, ou seja, qualquer problema que ela tenha, não consigo conectar com um banco, perdeu a conexão com uma API, ela cresce e cai. Isso não é maneiro. A gente precisa aprender a lidar com isso. O outro problema que eu diria é o workload. O que é o workload? É a quantidade de acesso que você está tendo na sua aplicação. O mais comum problema de workload é a quantidade de usuários imprevistos. A gente teve agora na Globo um caso desse. Quem que conhece ou joga Cartola? Não, galera, vocês sabem que nas primeiras rodadas foi uma merda, porque caiu muito. Então, foi muito ruim. Por que foi ruim? Ano passado, o recorde de times escalados do Cartola foi 1.700.000 times. O recorde. Esse ano, a primeira rodada, teve 3. Então, assim, o pessoal até refez o Cartola e tal, mas refez pensando nessa estrutura de 1.700.000 de recorde, não de média. Então, essas 4, 5 primeiras rodadas do Cartola teve média de 2.800.000 times escalados. 100.000 requests por segundo. 100.000 requests por segundo é muito request por segundo. Qualquer cache que você deixe passar para o servidor, você derruba tudo que está atrás da sua aplicação. E foi o que aconteceu com o Cartola. Na terceira rodada, o banco de dados já estava tão grande que qualquer cache que não estava planejado e fizesse uma consulta no banco direto, derrubava o banco. Porque quando você tem um usuário acessando, beleza, porque a sua query é lenta. Ela vai lá demorar o tempo que for e retornar a sua parada. Mas quando você tem 100.000 pessoas por segundo acessando a sua aplicação, se uma query está lenta, você enfileira todas as outras queries. E aí, se você enfileira todas as outras queries, o seu banco começa a não aceitar mais conexão, aumenta a latência, aí derruba o banco, derruba o router, derruba tudo que está atrás da sua aplicação. Então, se você tem mais usuários do que o planejado e o seu cache não está maneiro, provavelmente a sua aplicação não vai aguentar. E eu coloquei essa última linha aqui, que é uma medida para saber se o seu cache está bom ou não. Para saber se o seu cache está bom ou não, você tem que pegar a quantidade de acesso que você tem e dividir pela quantidade de acesso que foram direto no cache. Quanto maior, melhor. É isso. Quanto mais perto de 1, melhor. Outra parte importante de performance é não fazer otimizações precoces nunca, mesmo assim. Não é para fazer mesmo. Não é. Não. Então, vou falar. Quando eu falo de otimização precoce, é o quê? Eu estou desenvolvendo a minha aplicação, estou fazendo um for dentro do outro, e aí, vou fazer 2 listas concorrentes aqui um dentro do outro, e aí vai ficar muito mais rápido. E aí você perde lá 1 hora, 10 minutos, 20 minutos nesse troço, e aí você sobe a sua aplicação para produção, e o seu problema é que o seu banco de dados é pequeno, não aguenta o que você tem que colocar. Então eu chamo de otimização precoce isso. O tempo que você perde antes
desenvolvendo a sua aplicação sem saber se aquilo que você está fazendo é realmente necessário. Porque às vezes você tem uma roda lenta, um for lento, mas isso é lento, não tem problema isso ser lento. Tá? Você pode investir o seu tempo em outra parada. Então é importante não fazer otimização precoce. Aqui tem um exemplo de um código Go do Tsuru. Vou mostrar mesmo, faz mesmo. Então a gente estava aprendendo lá Go rotinas, entrega no Go e tal, fazer coisas multithread. E aí a gente fez aqui essa função para checar se um usuário pode fazer alguma ação em determinado time, em determinada aplicação. E aí no Tsuru a gente já agrupa as aplicações por times. Então, se você está no time, você tem permissão para fazer alguma coisa nas aplicações daquele time. Essa função faz isso. O que a gente fez aqui foi criar um wait group, e aí para cada time eu adiciono um nesse wait group, beleza? Abro uma Go rotina, que é uma parada que vai rodar, é um subprocesso, né? Vai rodar, e aí essa Go rotina, ela checa se o usuário está naquele time, beleza? E aí se ele tiver, joga um booleano para um canal, e aí faz o done do wait group. Embaixo tem um wait group wait, que vai esperar todos esses caras que eu adicionei no wait group rodarem. Se todos eles rodarem e não tiver nada no canal, ele vai jogar um false e vai retornar o valor que está no canal para quem pediu, quem fez aquela pergunta, né, para saber se o usuário tem acesso ou não. Assim, é maneiro isso? É maneiro. Só que isso é mais lento do que fazer esse for aqui direto. Assim, porque se você tem 1 milhão de times, talvez aquele primeiro código funcione bem. Ele vai ser muito mais rápido de achar. Agora, se você tem 30 times, não tem por que você abrir tanto o seu processo para o seu processador executar. Né? Você pode fazer um por um, ir lá no banco de dados, consultar se o cara tem ou não, volta, consulta se o cara tem ou não. Então, esse código mesmo, rodando com o subprocesso e tudo mais, ele era mais lento do que esse cara aqui fazendo um for um por um lá, para saber se o cara estava no time ou não. Então, esse é um caso de otimização precoce, como você perguntou. A gente fez porque está aprendendo, porque queria mesmo fazer. E aí, demorou um tempo, você tem que... Se você faz teste para a sua aplicação, você tem que testar aquela coisa síncrona ali, é chato de fazer, você perde um tempão montando essa estrutura de teste e tudo mais, quando na verdade você podia fazer um for simples e dar ali também. Só que mesmo assim, às vezes, você tem problemas que você precisa resolver, eles têm que ser performáticos. De novo, vou mostrar um código mais ou menos Go. Esse cara aqui, ele é escrito em Haggle. Haggle é uma parada que cria máquinas de estados finitos. Quem conhece máquina de estados finitos? Uma galera, beleza. A gente cria essa máquina de estado finito para quê? Para parsear uma linha de log. Aí você fala, pô, mas para parsear uma linha de log, você cria esse código horroroso que ninguém consegue mexer? Sim, a gente cria esse código horroroso que ninguém consegue mexer. Por quê? Quando a gente compila esse cara aqui para Go, essa função aqui, acho que tem 30 linhas, sei lá, ele gera uma função de 1003 linhas, beleza? Totalmente otimizada para parsear log nas RFCs do syslog, na RFC 3164, 5424 e na RFC que o Docker inventou da cabeça dele, para você poder entender o que ele está mandando do log. Esse cara aqui, ele foi escrito assim porque ele é extremamente mais rápido que qualquer outra coisa que a gente fosse fazer na mão, beleza? Mesmo sendo complicado, vale a pena você ler um PDF de, acho que tem 60 páginas, 70 páginas de documentação do Haggle, para poder entender o que está acontecendo aqui. E depois de mexer nesse código, vale a pena você fazer isso para poder parsear uma linha de log, porque o nosso volume de log é muito alto, esse cara é extremamente otimizado para resolver esse problema, e aí vale perder esse tempo para poder gerar essa parada aqui. Beleza. Depois que a gente fez tudo que a gente tem que fazer aqui local e tal, como a gente viu, é importante você ter métricas da sua aplicação, porque senão você não consegue saber o que está acontecendo em produção. Você vai ficar o quê? Olhando
a memória virtual da sua máquina em produção sempre? Vai ficar pedindo alguém para olhar, para um estagiário para ficar lá olhando, para te avisar? Não faz sentido. Você precisa monitorar isso. O primeiro cara que é mais usado para a galera é o Sentry. Alguém usa Sentry aqui? Não, a galera. O Sentry, o que ele faz é te avisar se a sua aplicação deu erro ou não. Só isso. Por que isso é maneiro? Porque você fica sabendo antes do seu usuário te ligar que a sua aplicação deu erro e você já pode agir para poder resolver esse erro. Isso é bom porque quando o seu usuário ligar, você já vai falar, já estou vendo, já sei o que está acontecendo. Outro cara maneiro é o New Relic. Esse cara é pago, tá? E não é barato. Isso é bom. O New Relic também é pago, mas o New Relic ele monitora tudo da sua aplicação e ele integra com tudo aí que a gente tem, Django, Flask, ele monitora tempo de resposta, o throughput da sua aplicação, qual é a taxa de erro da sua aplicação, tudo você precisa saber para a sua aplicação. E aí você precisa gastar dinheiro para saber isso tudo. Esse é o único ponto negativo. E aí, óbvio que tem outras soluções. Aqui a gente tem, eu vou mostrar o Greylog, eu estou mostrando isso porque é uma solução que a Globo está adotando para poder gerenciar os logs dela. A gente usava uma solução paga, fechada. Mas que a nossa cloud cresceu muito e já não estava atendendo, estava caindo muito. Então esse cara é open source, ele roda com o Elasticsearch atrás, e aí você comanda os logs para ele processa para o Elasticsearch e você consegue tirar métricas disso à vontade. É bem maneiro. E também tem o Logstash, que também se comunica com o Elasticsearch, da mesma empresa. E aí com o Logstash você pode mandar qualquer coisa para ele, extrair qualquer coisa dele, qualquer dado, então você consegue configurar lá na sua máquina para mandar as informações de memória, CPU e tráfego daquela máquina para esse cara e fazer um agrupamento depois lá na sua cloud, na sua parada, para você poder ter acesso a esses dados. Então, depois que você tem isso tudo, e aí está rodando em produção, acontece um trem desse aqui. Né? Você está lá olhando a sua aplicação, e aí de repente a sua aplicação passa de 100 MB para 500, 600 MB de consumo, do nada, pico instantâneo. Eu sei o que está acontecendo. O que geralmente a gente faz, eu até queria mostrar, mas acho que está apertado. Eu até queria mostrar, mas geralmente o que a gente faz é, a gente entra na máquina que a aplicação está rodando, e aí roda um top, vê qualquer coisa ali no top, roda o uptime, vê o load da máquina, roda o netstat, e fica rodando um monte de comando aleatório até tentar ver alguma coisa que está acontecendo com a minha aplicação, até tentar adivinhar através dos comandos que eu sei rodar dentro da máquina o que está acontecendo. O que isso significa? Esse cara é definido por um cara muito mais foda, analista de performance da Netflix, o Brandon Gregg. Ele chama esse tipo de atitude de Streetlight Anti-Meta. Streetlight porque é de uma piada, que ele chama de piada, não tem muita graça. É uma história que tinha um cara procurando uma chave no chão, e aí debaixo de um poste chega um guarda e fala: pô, perdeu alguma coisa aqui? Perdi minha chave. Ah, mas você perdeu ela por aqui? Não, só estou procurando aqui porque a luz é melhor. Esse cara, o que isso significa? Você sabe um monte de comando Linux, uma quantidade lá, 10. Aí você entra na máquina, começa a rodar um monte de coisa aleatória para tentar ter uma intuição do que está acontecendo com a sua aplicação, ao invés de parar e pensar no que pode estar acontecendo. Outro antimétodo que o Brandon Gregg define lá no livro dele, que eu vou falar no final, é o Blame Somewhere Else. O que é isso? Quando a sua aplicação dá um problema e ela cai, você faz o quê? A culpa é do banco de dados. O meu equipamento de rede é o problema, não é minha culpa. O cara lá que tem a API que eu uso, derrubou o servidor dele. Ao invés de parar e tentar analisar também, parar de culpar os outros ali, sem nem olhar para a sua aplicação. O que a gente devia fazer? A gente devia parar e pensar no porquê que aquilo está acontecendo. Cara, primeiro eu tenho que definir qual o problema que eu estou tendo.
A minha aplicação cresceu de memória 400 MB do nada. Por quê? Por quê? Eu vou olhar os outros gráficos, eu sei por quê. Porque o meu número de conexões com o banco cresceu de 5.000 ali, 2.000 para 30, do nada, também junto, ao mesmo tempo. Então o que isso quer dizer? Estourou com o cache, e aí passou a quantidade de usuários que eu não estava esperando para o meu banco de dados, ele não conseguiu lidar com isso, e aí eu comecei a enfileirar muito request na memória, e aí a minha aplicação não soube lidar, ela caiu e restartou depois de um tempo que ela restartou, e aí voltou a performar mais ou menos. Então o que a gente tem que fazer é isso, olhar o máximo de informação que a gente tiver quando a nossa aplicação está em produção e dá um problema, recolher essas informações. Então eu trabalho com isso o dia inteiro e a maioria do tempo é assim: se a minha aplicação roda no Tsuru, caiu. Por quê? Não sei, caiu. Tem alguma coisa no log? Não sei. Você fez deploy hoje? Não sei. O seu banco de dados está funcionando? Não sei. Nada. Não adianta nada. Então é importante você chegar para a pessoa, ou você mesmo perguntar para você mesmo, o que pode estar acontecendo com a minha aplicação antes de sair igual um louco fazendo SSH nas máquinas e rodando um monte de comando aleatório. E aí, uma vez que você definiu o problema, o que você faz? Beleza, eu sei que a minha aplicação não está performando porque o meu banco de dados não está respondendo às minhas queries. O Brandon Gray, no livro dele, define esse use method, que esse use é de utilization, saturation e error method. É só uma sigla lá que ele inventou para esses três casos que você está desse use. Você tem que parar e analisar a utilização de cada componente que está dando problema na sua aplicação. Então, a sua aplicação está dando problema? Será que o número de usuários cresceu muito e eu não estava esperando? Então, isso é a utilização da sua aplicação. Será que eu estourei a quantidade de memória e comecei a acessar a memória usuário? Eu saturei a minha memória. Ou o meu log está retornando muito erro de conexão com uma API que caiu. Então eu vou olhar cada uma dessas três métricas da minha aplicação e do meu banco, de cada componente que compõe a minha aplicação. Depois que você fizer isso, você está pronto para trabalhar com isso e manter a sua aplicação rodando e tal. Mas é muito importante estar realmente pronto. O que acontece? A gente só para conhecer o ambiente que a aplicação está rodando quando dá problema. Então, a minha aplicação parou de rodar. Quanto de memória tem a sua aplicação disponível? Não sei. Qual o endereço que está rodando? Qual o endereço do seu banco? Não sei. O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Então, é importante conhecer antes o ambiente. Também é importante saber quais ferramentas tem disponíveis lá. No Tsuru, por exemplo, a gente não tem a maioria das ferramentas Linux disponíveis, porque a gente roda uma imagem de Linux pequena para poder ser rápido e performático. Então não tem lá, não tem Telnet, não tem TCP-Dump, não tem essas coisas. Você entra na aplicação, na máquina que está rodando, você precisa saber quais ferramentas estão lá e saber usar as ferramentas que estão lá. Porque não adianta você estar dando problema, entrar lá e ver, tem aqui o Telnet, eu não sei usar, e vai no Google e não usa o Telnet. E aí, você vai perder muito tempo até resolver o seu problema. É importante conhecer e saber usar as ferramentas antes. E como eu disse lá atrás, estressar a sua aplicação para poder conhecer os limites dela. Cara, eu só aguento 100 usuários simultâneos, se for mais eu não aguento. Então eu sei disso. Eu sei que a minha aplicação consome muita memória. Eu sei que se eu tiver muito usuário ou tiver um acesso muito grande, eu preciso de mais memória. Então esse é o ponto de scale da sua aplicação. Dado que eu tenho lá, a quantidade de usuários aumentou de 100 para 1000, eu vou escalar aqui mais 4 máquinas para rodar minha aplicação e eu vou aguentar essa quantidade de usuários agora, nova. Beleza. Terminei. Para frisar bem, não faça otimizações precoces nunca. Beleza? Conheça a sua aplicação localmente, estresse ela, saiba o que está consumindo memória, qual é a sua roda que está consumindo mais tempo para rodar, mais memória, mais CPU. Quando tiver um problema, defina esse problema primeiro
saiba o que está acontecendo antes de sair com o lobo correndo nas máquinas e sempre melhore as métricas da sua aplicação. Tem aqui uma série de referências, tem o Brandon Gregg, o livro dele. Tem uma talk sobre Linux Performance Tools, é bem legal para quem mexe já, quem mantém uma aplicação em produção, é maneiro. Tem o blog da Julia Evans. Eu marquei esses 2 artigos sobre TCP Dump, são artigos bem legais para conhecer e aprender a usar. E a Julia ela tem artigos sobre um monte de coisa de ferramentas Linux, de teste de performance, sobre mulher de computação. Então tem assuntos de mais variados no blog dela, é bem maneiro o blog dela. E aí aqui o resto é um monte de links sobre Python Benchmarking, Unix Linux Handbook, é um livro que eu estou lendo tem 2 anos, mais ou menos. É um livro de 1.500 páginas. É um livro de 1.500 páginas, bem pesado. Mas para quem quer conhecer, quem trabalha com Linux e Unix, lê esse livro aí, você vai entender de tudo que está acontecendo lá dentro da sua máquina. E aí mais uma série de links maneiros para quem quiser aprender mais. É isso, obrigado. Tem pergunta? O link do slide, você disse que eu posso saber. Oi? O link do slide. O link. Aqui, ó. Esse cara aí. Tem pergunta? Não? Subo por foto. Eu queria saber o que vocês usam para testar performance de carga, vamos dizer assim, expressar API, essas coisas. Tá. Um serviço, alguma coisa. A gente tem, além dessas ferramentas aqui, a gente tem um appliance de teste de carga, que é o Avalanche, que ele faz acessos na sua aplicação, faz uma carga absurda nela, consegue gerar um load absurdo na aplicação. A gente tem essa infraestrutura lá. Tem uma infraestrutura na Globo específica para teste de carga. Então lá dentro do data center da Globo tem lá máquinas específicas para poder fazer esse tipo de teste. E uma equipe que cuida disso, tem uma equipe que gera essas métricas para o time, entendeu? Oi? Não, eu não sei aonde a gente comprou, mas é um equipamento de teste de carga mesmo. E aí a gente gera relatório, ele gera relatório, ele faz tudo pra gente lá. Nossa. Você falou bem das ferramentas aí, falou testar localmente. Vocês estão usando alguma coisa para testar a infra? Você está trabalhando com vários containers que podem ser provisionados automaticamente e tudo mais, então você já está passando por outro nível, que não é somente mais a sua aplicação, já é toda a arquitetura, assim. Tem ferramentas que vocês estão usando para esse tipo de coisa também? Então, nesse ambiente de teste de carga que a gente tem na Globo, a gente tem uma infraestrutura do Tsuru nele, já específica para fazer teste de scale da aplicação. Então você consegue, geralmente a galera testa, sobe um container da aplicação lá, testa quanto aquele container aguenta. E aí depois você testa, se eu tiver 2 containers, quanto cresce a minha carga, quanto eu consigo aguentar. Está crescendo bem? Tá. Se eu escalar para 10, está crescendo bem? Tá. Até que ponto eu posso escalar para que a minha aplicação vai responder mais request? Porque chega um ponto que às vezes você para de responder mesmo, porque o próprio ambiente ali de cloud, porque cloud é um monte de máquina, né? Aí você está consumindo, você vai acabar consumindo CPU com você mesmo, às vezes. Então, tem essa análise do ambiente do Tsuru nesse ambiente de teste de carga, para poder fazer essa análise que você falou, de crescimento, e aí configurar autoscale, ver como é que o autoscale está funcionando, qual é a melhor métrica de autoscale para a minha aplicação, se é memória, se é CPU, se é a quantidade de tráfego que eu tenho, de dados e tal. Então a gente tem essa parada aí. Mais? Acabou? Oi, bacana a apresentação, tá? Mas vou fazer uma pergunta e fugir um pouco do tema. Por qual razão vocês na Globo estão usando o Go? Que é um negócio que eu não escuto muito falar, pessoalmente. No Tsuru,
a gente usa Go porque a gente achou maneiro. Assim, estava começando, o Tsuru estava começando e o Go estava começando. Tinha acabado de ser aberto, tinha pouco tempo aberto a linguagem. E aí, a galera já sabia que ia ter alguns problemas de concorrência para poder montar um ambiente de cloud distribuído, né? Hoje a gente tem 700 aplicações em produção no Tsuru, 1.500 container Docker, 200 máquinas virtual. Então, para ter um ambiente desse, você precisa fazer coisas em paralelo, não tem como fazer coisas sequenciais. E aí o Go, ele se mostrou muito bom para isso, tá ligado? Para fazer coisas em paralelo. Ele foi feito para isso, para rodar num ambiente grande. O Google desenvolveu esse cara para rodar num ambiente realmente grande. E por isso que a gente usou também. Quanto paralelismo nativo na linguagem. Isso, já. É porque a linguagem ela foi pensada para isso. Entendeu? E aí ela tem mais uma série de coisas, ferramentas já para isso, nativas dela e tal. Bem legal. E o Cartola também usa Go, mas ele já usa Go de uma forma mais consciente, ele escolheu realmente por causa disso, por causa realmente do paralelismo e desse foco da linguagem. Entendeu? Então, você mencionou até a Shining Relic, né, para monitoramento. Eu queria perguntar como vocês fazem, no caso, como é o fluxo de monitoramento. Tá. Porque uma coisa, eu fiz o teste, né? Como saber que está ruim e como consertar antes que o servidor caia, né? Então, aqueles gráficos que eu mostrei são gráficos do dashboard do Tsuru. Tem uma infraestrutura de Logstash na Globo. E aí a gente, dentro das máquinas do Tsuru, tem agentes, containers Docker que rodam em cada máquina, que mandam os dados da máquina para esse Logstash, entendeu? Então lá, cada máquina do Tsuru tem um container específico, que a gente chama de Big Sibling, é open source. Ele cata essas métricas do Docker e manda para o Logstash para a gente. Recentemente a gente começou a mandar a métrica dos hosts mesmo, tá ligado? Quanto que o host tem de memória ocupada, quanto que o host está de CPU e tal, para a gente poder fazer um healing dessa máquina se der algum problema na máquina automaticamente. A gente também tem isso. Se a aplicação para de mandar métrica ou cai por algum motivo, a gente já faz healing dela, já cria outro container dessa aplicação em outro lugar para ela ver se ela vai continuar em pé, entendeu? E se a máquina para de mandar métrica ou começa a mandar métricas loucas, assim, a gente mata essa máquina e move todo mundo dela para outro lugar, automaticamente. Tudo automaticamente. Vocês têm que fazer muita intervenção manual? Não, zero intervenção manual. A gente fez porque a gente estava fazendo muita intervenção manual. A gente acabou implementando isso para dormir mais tranquilo. Beleza. Obrigado. Agradecer ao nosso primeiro keynote, Tassis. Quem fez pergunta, pega um adesivo aqui e os outros, como é que vai ser? Vai no tapa? Quem Tassis? Os outros aí, como é que vai ser no tapa? Quem chegar aí e pegar o adesivo com ele? Novamente agradecendo o nosso amigo Tassis aí, a toda a Malhação, a toda a Globo, certo? E vamos dar continuidade às nossas atividades agora. Vamos dar continuidade nas nossas atividades agora. Agora a gente vai receber o Marco Lave, desenvolvedor de software na Cactus Group, uma empresa dos Estados Unidos, certo? Acho que ele vai poder se apresentar melhor. Thank you, Mark, here. It's a great pleasure to have you here with us. And, okay, you can start.